Posso? Ingrid, está ouvindo? Ingrid, consegue ouvir? Gestor, consegue? Boa. E aí, pessoal? Tudo bem? Quem está lá fora? Você está bem? Está bem, né? Não, né? E aí, Ingrid? Como é que está a câmera de Ingrid? Ingrid está aqui agora. E aí, Ingrid? Galera, Ingrid está vendo todo mundo. Dá um tchauzinho para ela aí, gente. Aí, tá vendo? Rapaz, da próxima vez você vai ter que pagar café para todo mundo aí em Caruaru, viu, Luiz? Todo mundo vai para Caruaru tomar café na sua casa. E aí, pessoal? Como é que foi o almoço aí? Tudo certo? Beleza? Vocês chegaram, né? Todo mundo. Ai, que raiva, me tiraram do meu lugar. Né? Já sentiram o primeiro desconforto, né? É desconfortável, né? Que raiva, né? Na época da escola a gente é acostumado a quê? Amiga, vai para meu lugar, né? Meu lugar de sempre. Mas aí, obviamente, que a vida vai fazendo você ir perdendo isso e sabendo que as coisas podem mudar a qualquer momento, né? Então, o próprio budismo ele fala sobre a impermanência das coisas. Que agora não é daqui a 5 minutos, daqui a 5 minutos não é daqui a 10. Né? Então, do jeito que vocês chegaram aqui, com certeza, vocês já estão um pouco diferentes. Né? Seja para dizer assim, pô, esse cara está falando um negócio nada a ver, seja para dizer assim, pô, legal, alguma coisa aconteceu, né? E assim, é interessante vocês vão perceber que a dualidade vai ser cada vez mais intensa. Né? É interessante que quando o Dimas estava fazendo aqui o processo, né, muita gente se emocionou. Mas por quê? Porque não é só por uma questão de se conectar ou achar bonitinho os Dimas dando um abraço. Tá? Mas não é isso. É porque se conecta também com a questão da história. Então, pessoas que estão passando por, que passam por algum processo, mais, né, acabam se conectando com isso, para poder realmente entender o que está acontecendo. O que é que isso implica, por exemplo, para quem é profissional, para quem trabalha na faculdade, o que é que isso implica para a professora, né, para o cristiano, né? Então, o que é que isso implica? Implica primeiro esse conhecimento. Implica segundo, e você entender que as outras pessoas muitas vezes estão tomando aquelas atitudes porque elas estão passando por um processo de resistência. Né? E essas atitudes que elas vão tomando é porque, naquele momento ali, aquela ferramenta, ou seja, aquele comportamento emocional, aquela ferramenta, serviu para ela sair do estado de desconforto. Entenda? O ser humano ele funciona da seguinte forma: ele se afasta da dor e se aproxima do prazer. Se afasta do desconforto e se aproxima do conforto. Então, aquilo ali, em algum momento, serviu para ele sair do desconforto e ir para um lugar de conforto. Mesmo que quem está olhando de fora diga assim, não, esse cara está fazendo uma cagada. Mas para ele, aquele momento ali é um momento de conforto. Muito da procrastinação, que a gente escuta falar, né, sobre procrastinação, muitas vezes é você não querer sair do seu conforto. Ou a procrastinação ela tem várias causas. Ou, por exemplo, você, ao invés de olhar para o seu pai como colaborador, você olha
você olha como um competidor. E aí você procrastina, tá? Quando Dimas ele não vai para o projeto dele, ele acaba procrastinando, é porque ainda não tinha dentro dele a energia de ser autônomo. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que, mas eu sou um procrastinador. Primeiro que ninguém é nada. Ninguém é procrastinador, ninguém é estressado, ninguém é ansioso, porque quando você fala isso, você se associa. Vocês vão entender o que é se associar e o que é se dissociar, né? Então, eu estava na recepção agora esperando a senha do Wi-Fi, aí tem uma mulher sendo atendida e eu dizendo assim, ai meu Deus, como é difícil, né? Ai meu Deus, é complicado, né? Então, quando ela fala isso, ela vai se associando ao problema. Então, na realidade, o que o Eckhart Tolle fala, no Poder do Agora, é que se a gente começar a ver toda a cena que a gente está vendo, todo o problema da gente, se a gente começar a ver de fora, como se a gente fosse um espectador dissociado, a gente tem uma visão melhor do problema. Então, você está passando por um problema. Ao invés de você dizer assim, está muito difícil e eu não consigo e tal, tenta ver aquele problema de fora. Né? Como se você estivesse vendo você mesmo resolvendo o problema. Por que isso acontece? Porque quando a gente está associado, a gente está sentindo. Quando a gente está dissociado, a gente não sente tanto. Isso é uma estratégia boa, porque quando a gente está associado, a gente sempre percebe tudo. E quando a gente, por exemplo, faz regressão na hipnose, que a gente associa a pessoa, ela sente tudo de novo. Ela sente a sensação do choro, sei lá, do espancamento que ela sofreu. E quando ela está dissociada, ela está vendo de fora. E não dizem que ver de fora vê melhor, né? Quem vê de fora tem uma outra opinião. Então, às vezes a gente eu uso isso na hipnose, na questão de dissociar. Que é justamente eu fazer a pessoa olhar de fora aquele problema para que ela entenda e cheque do outro prisma. Que não é o prisma da raiva, que não é o prisma da mágoa, que não é o prisma da culpa, que não é o prisma do ressentimento, que não é o prisma da tristeza, e por aí vai. Porque todo mundo aqui tem algo que está causando tristeza. Todo mundo aqui tem algo que está causando tristeza. Todo mundo aqui tem uma série de coisas. Que começa onde? Começa com pai e mãe. No dia que vocês entenderem isso, vocês vão dar um pulo aí no entendimento das percepções de vida que vocês têm, nas percepções que vocês têm do outro. Tá? Do outro. Então, parem para pensar. Qual era, por exemplo, quem aqui tem mais de 30 anos? Exatamente. Não é vergonha não, gente. Pode perguntar. Quem tem mais de 30? Então, por exemplo, vocês nasceram em 1992, 86, 89. Então, nessa época, não existia internet, nessa época não existia essas coisas do Instagram. Então, e também era uma outra época com outros desafios, os pais que vocês estavam lá para ajudar vocês. Tá? Só que, qual é o grande problema? Que a gente quer, agora, em 2024, fazer as mesmas coisas para quem tem filhos, que os nossos filhos, que os pais fizeram. Os desafios eram outros, as coisas eram diferentes. E aqui é um outro desafio. O desafio de você controlar o seu filho para não estar entupido aí de informações inúteis no Instagram, ou de não entrar no darknet para ver vídeo proibido. Esses são os desafios de hoje. Os desafios também da desinformação, da polarização ideológica, da polarização política, né? Do fato de você ter que se posicionar. Né? E ontem eu estava lendo o Luiz e eu falando esse fato de você dizer, eu tenho que gera um processo de peso em você que você não precisa carregar. Porque, por exemplo, o Luiz tem que falar igual o pai. Ele não tem que. Ele tem que absorver as coisas boas que o pai dele deixou para ele e ele botar o jeito dele, a cara dele ali, para dar tudo certo. Então, sempre o processo vai girar em cima de pai e mãe.
sempre o processo vai girar em cima do contexto familiar. Então, para você que é pai, e sabe qual é a grande questão? Eu escuto muito isso no consultório, escutei de alguns de vocês aqui, é o seguinte, é o medo. Que medo? O medo de eu ser para o meu filho o que eu mais repudio na minha mãe. Mas entenda uma coisa, a aproximação de vocês com os pais de vocês, ou é por amor ou é por ódio. Às vezes, você tem tanta raiva da sua mãe, tanta raiva do seu pai, mas você tem os mesmos padrões de comportamento do seu pai e da sua mãe. Mas por que que isso acontece? Por que que você repete isso? Porque, de uma certa forma, é um jeito de você se aproximar do seu pai, fazendo a mesma coisa que ele faz. Mesmo sendo uma coisa que você repugna, que você teoriza. Mas a mente humana, ela faz isso. A mente humana, ela traz esse processo. Então, para pensar. E eu queria que a primeira atividade que vocês fizessem agora, né, para pensar e coloca no papel o que é de melhor que seu pai tem, o que é que de pior o seu pai tem que você detesta, o que é que de melhor sua mãe tem, o que é que de pior sua mãe tem. Tá? Agora vamos colocar no papel. Ô, Vila Nova. A pergunta retórica? Tem café aí? Eu acho que eu acho que a gente precisa para uma conta retórica. É. Entenderam, né? Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem isso. O que é que... Não. Você vai descrever várias características. O que é que, se for uma coisa só, que você ama ou que você não gosta, tudo bem. Mas, geralmente, tem mais coisas. Então, anote tudo que vier na sua cabeça. Do que você gosta no seu pai e na sua mãe, separadamente, claro. E no que é que você detesta do seu pai e da sua mãe. E aí? Sai. Olha que sai. Esse olho não cai. Olha que sai. Quando você não tem mais a presença dele, é difícil lembrar disso. Veja só, né? Mas você não tem mais a presença física, né? Então, mas você viveu quantos anos com seu pai? 25 anos. Então, você não tem a presença física, mas você tem um processo energético. E por 25 anos, com certeza, o seu subconsciente ele armazenou algumas coisas que faz com que você tenha uma representação positiva do seu pai e da sua mãe, uma representação negativa do seu pai e da sua mãe. Se tiver mais coisas negativas, não tem problema. Se tiver mais coisas positivas, também não tem problema. A grande questão é que o exercício que eu quero que vocês façam é que vocês vão perceber depois que algumas coisas que vocês colocaram que detestam são coisas que vocês fazem. Né? Tá? Algumas coisas que vocês acham ruim no pai e na mãe de vocês, vocês fazem também. Entendeu? 3 minutos. Agora vai ser bom, né? Vai,
E aí, fechou? 5 minutos já. Beleza? E aí, Ana? Saiu? Tá vendo que saiu? Saiu. Sempre sai. E aí, Ingrid? Fechou aí? Legal? Vamos lá. Começando com você. Tá, meu nome é Paula. A minha mãe, eu escrevi e do meu pai, eu feito com a minha mãe, padrasto, até minha avó, que a ovelha dele, não por telefone, mas sempre dava cuidado. Então, dele eu vou ter que pior, só não contar melhor. Faz quanto tempo você tem nunca teve. Desde que tu nasceu, tem quantos anos? Desde que eu nasci, não tem a presença física do teu pai. Não, minha mãe está Certo. E quando você olha, que você já teve contato com seu pai de vez em quando. E quando você olha para o seu pai, qual é o seu sentimento? não tenho memória, mas ele disse, ele pediu só mais um. E essa sua amorosidade não você tem 25 anos, né? Não tá não, produção. Pode falar? Acho que 8 anos. Mas A gente decidiu, você decidiu. Você decidiu qual a gente é muito diferente. que bom, né? Eu sou diferente do outro. Mas, assim, não procuro falta de tecnologia não, mas eu tenho usado que eu tenho. Eu acho que mais ou menos era Como é que você faz? eu acho que é isso mesmo. Vai mais Certo. Então não deu certo porque você quer um homem que tem as características do seu pai. Se seu pai está longe, você quer um homem que tem a característica dele para você ficar perto dele numa ponte. Pode ser? Foi. Seu pai mas entenda que seu padrasto está falando do sistema, tá? A questão da classificação do sistema. Estou falando de criação. Já que ele criou você desde pequeno, então, ele fez o papel de pai. Né? Mas o que eu estou dizendo a você é que o seu sistema, o seu pai, lhe falta.
também não vai ensinar você a ter coragem. Porque o masculino é aqui, ó. Ô, Bruno, volta aqui. O masculino é ter coragem. Então, se você não tem alguém para lhe dar coragem, você não vai. Não vai. Então, você com 25 anos, acabou um relacionamento de 8 anos, né? Porque você não encontrou o seu pai. E aí, a pergunta é, quantos relacionamentos ainda você vai precisar acabar para encontrar seu pai? Mas veja, o problema é que... O problema é que você não precisa acabar relacionamento. Porque o seu pai, ele vai voltar para você quando você colocar ele dentro de você. Não fisicamente. E se você ainda não colocou ele dentro de você, é porque existe uma mágoa que você nem sabia que existia, você estava escondendo essa mágoa para poder continuar vivendo, para poder você sobreviver. Então, a partir do momento que você entende que o seu pai, você diz, meu pai fez o que tinha que fazer, mas isso é uma história que você está contando para a gente. Lá dentro, no fundo, no fundo, no fundo, você está pensando que meu pai foi um filho da mãe. Ele foi embora, e eu vejo ele de vez em quando e ele fala comigo pelo WhatsApp. Então, o que é que você tem que fazer? Colocar aí dentro de você. Como é o nome dele? Hã? Paulo. Vou colocar Paulo dentro de você agora. Vem pra cá. Tira. Tira. Porque aqui seu pai Paulo, e ainda pesa mais porque você tem o nome dele no feminino, né? Então, o que seu pai Paulo fez? Foi embora, né? Lá de costas para você. E aí quando você olha para ele mostra para você o que você sente. Saudade. Mas você já falou alguma vez para ele que tinha saudade dele? Nunca falou para ele? Acha ou nunca falou? Tá. Mas qual é o problema de você dizer para o seu pai que você tem saudade dele? Ah, mas é um assunto muito difícil, né? Dizer que está saudade dele. Se você diz que tem saudade do seu pai, você não fala, porque eu acho que alguém lhe ensinou. Se você expressa seu sentimento, você fica vulnerável, né? Quem foi que falou isso? Sua mãe, né? Para me proteger, disse, olha, minha filha, não expressa seu sentimento pelo homem nenhum, porque está vendo seu pai, eu fui embora. Eu expressei tanto meu sentimento para o seu pai foi embora. E ainda continua agora. E qual o movimento que você tem que fazer agora para encurtar essa distância? E aí você só... Se você se aproxima do seu pai, mas você não fala com o seu pai, ele continua distante. Continua? Mas aqui, nessa proximidade aqui, o que é que você está sentindo? Um abraço aí. Todos esses processos de percepção distorcida, eles estão acontecendo sempre na vida de vocês. Tá? Sempre, 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 sempre. Tá? Tá, mas calma. Não quer nem sair do lado do pai agora? Não quer nem sair mais? Tá tudo bem agora? Então veja, todos esses processos distorcidos que vocês, que a gente acaba criando na nossa vida,
são processos que eles podem acabar se a gente fizer um movimento. Ele não faz um movimento e não acaba. Então, se ela faz um movimento, as coisas começam a fluir. Você vai estar onde agora? Aonde? Pô, eu vou bem pertinho. Bem pertinho? Eu pensei que era outro estado. Aí você quer outro estado. Ele vai chamar a Jipe? Ah, não, pelo amor de Deus. Sair daqui, você vai lá na casa dele. Pode ser. Você que escolhe. Mas abraçar seu pai não foi bom? Vamos calma. Tá? Então, o que falta para você é você se conectar com seu pai, não só fisicamente, mas energeticamente, para você começar a conseguir ser mais ativa, conseguir também entender que no relacionamento você não tem que buscar o seu pai, porque o seu pai vai fazer o papel dele. Você tem que buscar alguém que seja seu companheiro de vida. Não é o seu pai. Tudo bem? Mas calma. Aplausos aqui para a Paula. Dessa forma, existem algumas pessoas aí que a gente vai, ó, quem está aqui, pode ter certeza. Pode até não chorar, não se emocionar, mas está se conectando de alguma forma, tá? Então isso aqui, quando uma pessoa vem aqui na frente, isso aqui é para todo mundo. Então a gente tem aqui pessoas que vocês estão também limpando uma mazela que vocês estão guardando aí há muito tempo, tá? Fala para mim. Sim, com toda certeza. Boa tarde, meu nome é Renata. O pior do meu pai é a falta de água. E o melhor, ele é presente. Minha mãe, o pior dela é querer resolver tudo. Da minha vida, da do meu irmão, ela quer ser. O que tiver para resolver, ela quer resolver na frente. E também, o pior dela também é tarde. E o melhor dela, ela dá atenção, ela apoia, dá amor, sim, Tá. Vocês perceberam o seguinte, o pai é presente fisicamente, mas não tem diálogo. Os homens aqui, vocês falam muito? Hã? Falam muito? Aí mesmo, você é uma exceção, porque a maioria dos homens não fala. Tá? E às vezes até quando ele vai falar assim, em relação da. Tipo, minha avó está passando por uma situação agora, que a gente situação da Caína, e tipo, ele está em todo dia na casa dela. Meu avô não vai falar ainda. E ele fica culpando meu avô. Então, tipo, já, eu só observando ele, acredito que você falando disso, eu acredito que também tem relação a isso. A forma que ele foi criado pelo pai. Eu sempre falava, minha avó sempre fala que ela criava sozinha, naquele tempo, cada filho no mundo, e um homem no meio da rua, e ela em casa no interior. Então, acho que isso meu pai vem levando a culpa e também passou pra gente, porque meu irmão não tem muito diálogo. Tanto é que na infância, meu pai passou quase 10 anos, minha mãe foi mais 10 anos trabalhando fora, minha mãe em casa, mãe, pai. Então, acho que é por isso também, como eu te falei a você, em relação a como eu trato meu filho, às vezes eu vejo da forma que eu fui criada lá atrás, quando eu era criança. Até porque hoje eu sou mãe solo, eu sou sozinha. Então, a forma que tipo, eu tento passar para o meu filho as coisas tem a ver com o que eu passei lá atrás. Tá. Então, todo mundo escutou? Então, vamos lá. Você é mãe solo. Quem sabe você não é mãe solo porque você percebeu que uma coisa que você não gostava do seu pai, que era a falta de diálogo, acontecia dentro da sua casa. E aí você disse, eu não quero repetir, não quero estar com meu pai de novo, com a falta de diálogo dele. E aí, eu acho que eu não quero mais estar com essa pessoa. E aí, como minha mãe é resolutiva, minha mãe toma conta de tudo, e minha mãe me ensinou isso, então eu bato no peito e digo, eu vou criar um filho só. Só que o grande problema é que existe um processo do masculino disfuncional em você, porque sua mãe que teve que tomar a atitude de uma pessoa mais enérgica, você ligado a esse feminino também tomou, você viu como ela levantou? Oi, boa tarde, meu nome é Renata. Por quê? Porque passa uma energia
que essa energia do feminino que tem o masculino, porque seu pai não conversava muito, a presença física, ela ajuda. Mas o processo de energia vem através do quê? Do laço de convivência. Quem conviveu mais com você foi sua mãe, que é resolutiva, que faz tudo, e passou isso para você. Só que, quando ela passa isso para você, ela passa também dizendo o seguinte: se você encontrar um homem igual ao seu pai, vai afora, você vai sofrer com seu filho. E aí, o que acontece? Você tem um relacionamento que, independente de coisas, sempre tem coisa boa, coisas boas ou ruins, você simplesmente olhou para aquele cidadão e disse assim: ele é igual ao meu pai, eu não quero. Porque ele vai ser um pai ruim para o meu filho. E aí, eu, como me conecto com minha mãe, eu mato no peito e digo: eu resolvo. Só que o problema é que você não está resolvendo. Você está fingindo que está resolvendo para poder deixar um campo legal para o seu filho. Isso é coisa de mãe e está tudo certo. Só que a grande questão é que não está resolvido dentro de você. O que precisa ser resolvido dentro de você é que você precisa, primeiro, entender que o seu pai é uma pessoa que fala pouco, mas eu quero que você entenda o seguinte: o que foi que ele lhe ensinou? Venha falando. Respeitar a educação também, sempre me incentiva também. Tipo, quando eu me formei, foi pra mim era tudo. Minha mãe, lógico, como quem quer, ele, parabéns, orgulhoso. Pronto. Sabe que eu estava a trabalhar, não sei, eu acredito que eu dou orgulho a eles, né? E pelo que ele me ensinou, também minha mãe. Não sei o que falar assim, na minha infância, que meu pai me ensinou. Porque eu não tive muito contato assim, brincar com ele, levar eu pro parquinho, não. Pra sair pra levar pra praia. Mas veja, você falou duas coisas aí. Eu acho que eu dou orgulho para meus pais. Você acha ou tem certeza? Tá. Uma outra coisa. Ele ensinou a educação, ele ensinou o respeito, ele ensinou, como eu mesmo falando, ou mesmo através só de exemplo, ele ensinou uma coisa. Mas veja, o que é que você, de tudo isso, está passando para o seu filho? E o que é que você está permitindo que o pai do seu filho passe para o seu filho? Eu sempre pego motivo de aula. Eu saio de manhã, chego em casa da tarde, então quando eu chego, eu tenho aquela coisa, quando foi dia, quando foi escola, aquele texto que eu fazia. O pai dele não é presente. Tá, mas o pai dele não é presente porque o pai dele não quer ou você não permite? Não tem isso, mas quando ele quer ver o filho, ele pega o filho, mas também não foi isso. Mas tipo agora, a gente já está já no final de fevereiro. A última vez que chegou o Rafael, no início de janeiro. No máximo até aqui no início de janeiro. Mas eu sempre ver o filho. Por opção dele. Tá. Mas aí o que você tem que fazer, Renata, é o seguinte: entender que você tem que criar sua identidade como mãe. E você tem que deixar o seu filho entender que existe uma identidade de pai. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode ser pai e mãe. Você não pode levar para ele a sua energia feminina e a sua energia masculina, como a sua mãe fez com você. Quando uma mãe é autocentrada, quando uma mãe quer resolver tudo, é porque ela absorveu a energia masculina e feminina. E é isso que você não pode fazer com o seu filho. Então, primeira coisa, você tem que entender o que é de bom da sua mãe. Atenção, ela apoia, ela carinho. Mas veja, você disse que ela apoia, mas as coisas têm que ser do jeito dela. Então, ela apoia quando é conveniente para ela. Isso não é apoio, é conveniência. Então, qual é o verdadeiro apoio que sua mãe lhe deu até hoje?
Só quando é conveniente para ela. E aí eu vou perguntar a você, quem é Renata? Renata, Renata, eu me acho guerreira. Renata é uma mulher guerreira, vai em busca do sonho dela em relação à profissão. Pessoal, mãe, que luta para dar uma mulher pro seu filho. Tá. Mas veja, uma pessoa guerreira que vai atrás dos seus objetivos. Será que você está indo atrás dos seus objetivos ou dos objetivos da sua mãe? Meu. Tá. E quando você vai atrás dos seus objetivos, sua mãe lhe apoia também? Profissional, sim. Pessoal, não, né? Não. Mas veja, qual é a sua convicção? A sua convicção é que tem que prevalecer aí. Você errar pelas suas convicções. Então, se você entende que a sua mãe lhe ensinou algo importante até aqui, e que você daqui para frente tem que criar uma identidade, você avança. Se você entende que você recebeu o ensinamento da sua mãe e tem que continuar repetindo isso, você não avança. Se você entende que você tem que fazer única e exclusivamente o seu papel de mãe para o seu filho, você avança. Se você entende que você tem que fazer o seu papel de pai, o papel de mãe e ainda o papel de pai, você está se conectando com a sua mãe de forma errada. Você está entendendo? Quem é Renata? Renata está construindo a vida dela. Mas. Não sei se responder agora. Sabe por que você não consegue responder? Eu vou dar um tempo para você responder. Isso pode ser hoje ou amanhã. Você não consegue responder porque você viveu, e também não se culpa por isso, mas você viveu muito para poder repetir os padrões da sua mãe, para agradar a sua mãe, repetir os padrões da sua mãe, e também para que quando sua mãe jogasse as frustrações dela em cima de você, ah, filha, eu não consegui fazer isso, não sei o que, por que você não faz? Provavelmente algumas vezes você fez para agradar ela, mas não para lhe agradar. Então, hoje, você não sabe quem é Renata pessoalmente e profissionalmente, porque você ainda está com o nome da tua mãe? Edilene. Porque você ainda está na identidade de Edilene. Você não construiu a identidade de Renata. E é isso que você tem que construir a partir de agora. Ela é uma mulher companheira, uma mulher amorosa, uma mulher que vai atrás dos seus objetivos, beleza. Mas ela é uma mulher que lhe apoia? Não. Só quando é conveniente para ela. Mas veja, você não precisa agora se perdoar. Você não precisa agora, com 29 anos, ter toda hora o apoio da sua mãe. Porque quando você for perguntar alguma coisa para ela, ela vai dizer assim, minha filha, eu acho que isso não deveria. Se fosse eu, não faria isso. Aí você trabalha. Agora, se você chegar e dizer assim, não, é, pessoal, eu agora estou trabalhando numa empresa que é assim, multinacional, e eu decidi ir para lá porque eu vou dar um futuro melhor para o meu filho. Duvido ela acreditar em você. Duvido. Por quê? Porque você já chegou com a decisão pronta. E não com a decisão de, mãe, o que é que tu acha? Não sei o quê. Veja, quando você chega com a decisão pronta e quando você chega, mãe, o que é que tu acha? Eu acho que isso deve... Veja, você está de novo pedindo o colo da sua mãe, a sua mãe vai dizer, não, minha filha, não faça isso porque isso vai dar errado. E você, para agradar ela, você acaba acatando. Então tem algumas coisas para a gente sistematizar aí. Eu acho interessante até você ficar para a constelação. Porque se você constelar, você vai entender muita coisa. Você vai se colocar no seu lugar como mãe, e não como pai e mãe. Vai se colocar como filha de Edilene de uma forma onde a filha de Edilene agora criou uma identidade. E não repete os padrões da natureza. Deu para entender? Tá mais tranquila? Tá, né? Tá. E aí, tudo certo? Tudo beleza? Tu ia falar o quê, Guga? Eu ia falar que o que também pode ter acontecido com ela é
que o movimento comum é eu não posso punir o meu pai, mas eu posso punir você no lugar do meu pai. Eu vou querer me consertar. Como eu não consigo, eu vou punir você com a distância. Mas eu não posso punir ele, mas eu posso. Isso também faz sentido. Pergunta dos internautas. O chat, ela anotou também, viu? Ingrid fez as anotações e aí colocou aqui. Pai, gosto da força de vontade dele para conquistar as coisas, seja de forma profissional como na parte educacional. Não gosto, pois não sei o que não gosto. Ela não sabe o que não gosta do pai. Mãe, gosto da atenção que ela ainda tem com a gente e o cuidado. Não gosta. Usar a bebida como escape para os problemas emocionais dela e querer nos afetar de algumas formas mediante a isso. Então, desejo que hoje meu maior problema é com a minha mãe. Como meus pais são separados, eu já não moro com eles, fui criado com os meus avós maternos, que já faleceram, precisarei refletir mais sobre isso. Vê quanta coisa dá para a gente refletir aí. Pais separados, isso já tem uma sensação de abandono. Né? E aí, o pai está ali junto e a mãe usa a bebida como escape. Tu quer de mão? Oi? Quer de mão? Manda aí. Fala aí, Ingrid, pode falar, Ingrid. Fechar o microfone de alguém. Ingrid, manda áudio. Manda áudio para mim, Manda que eu repasso para a turma. Melhor. E a gente fechou aqui porque está dando microfonia. Tu manda para cá, que a gente coloca aqui e compartilha com o grupo. Pode ser? Veja, pai separado já tem a percepção do abandono. Tá? O pai que dá demais e a mãe que é alcoólatra. Que vai buscar na bebida uma cura. O que é que essa mãe foge? Ela sabe. Ela sabe, a mãe sabe. Tá? Mas a grande questão é a seguinte: a mãe está longe e o pai tenta ficar perto. E o pai tenta suprir a necessidade de uma mãe que está distante. Ele está fazendo um papel de dele. E aí ele acaba, muitas vezes, tomando uma energia, um lugar feminino, para poder acolher o filho, e a filha, no caso, enquanto a mãe está muito longe. E aí acaba que ela vai se afastando cada vez mais da mãe, porque a mãe faz algo que ela não gosta. Só que ela pode mudar o que a mãe faz. Ela pode dizer assim: mãe, para de beber. Mas o que é que ela pode entender? Entender o porquê que a mãe dela está fazendo aquilo. Por que a mãe dela está fazendo aquele movimento. Quando a gente tem, trazendo um pouco para a obesidade, quando a gente tem alguém que foge para a comida, é para tampar um buraco emocional, um vazio emocional. E qual é esse vazio emocional? Não sei. Rejeição, abandono, tristeza, mágoa, percepção de culpa, né? Sensação de fracasso. Então, e veja, se Ingrid não se cuidar, o que é que vai acontecer? Esse processo da mãe dela de ficar bebendo é um processo também que a mãe dela entende que toda vez que bebe, ela traz a filha para perto, por preocupação. Então, é uma forma disfuncional dela trazer a filha para perto dela. E aí ela entra no ciclo vicioso. Falando da mãe. Só que, na percepção da mãe, eu trago minha filha quando eu bebo. Na percepção da filha, minha mãe se afasta de mim quando ela bebe. Essa conta não vai fechar nunca. Por quê? Ingrid está buscando uma mãe saudável e a mãe está buscando ela de uma forma errada. Como é que essa conta fecha? Não fecha. Mas aí quem é que pode mudar? Quem tem o conhecimento, quem tem a tomada de consciência. E no caso aqui é a Ingrid. Então, o que é que ela pode fazer? Ela pode entender que a mãe está passando por um processo difícil, mas não é só entender. Aí entra de novo as afirmações.
né? Que o Joseph Murphy fala, o Exilien fala, das afirmações que ela pode fazer antes de dormir. Né? Escuta aí, Ingrid. Você pode fazer isso antes de dormir. Mãe, eu entendo que está sendo difícil. Eu entendo que está sendo difícil. E lhe perdoo por conta disso. Mas isso também me machuca. Mesmo assim, eu te perdoo. Entende? Que ela está falando para mim que ela entende que por algum motivo a mãe dela quer me buscar bebida. Mas que ela também perdoa a mãe e se coloca à disposição da mãe para ajudar no que for preciso, sem julgamento. Deu para entender? Sim? Ou não? Vocês estão com a cara assim de assustado. Vocês estão me assustando também. Minha vez não, minha vez não. É, minha vez. E aí? Estava conversando aí com ele agora. A necessidade. Até a gente que já fez o curso, a gente está impressionado com o que está sendo apresentado no curso. Porque a gente esperava um negócio mais leve. Assim, é claro que vai ter mais ação, sabe por quê? Porque ele mudar na frente. Não está filmando, eu quero estar fazendo, participando, porque tá massa, velho. Tá muito bom. Mas você está participando, porque o teu ouvido está aberto e o teu campo do subconsciente está absorvendo. Então, tu dormir, amanhã tu acorda sabendo. Então, está sendo... Por isso que quando eu digo para a galera, eu digo, galera, vocês querem fazer a atualização? Porque o Bruno fez os dois, né? O Bruno é maníaco. Bruno fez os dois. Quem fez o outro programa? Fez os três. O Rafa fez dois. O Gonçalo fez todos. Aliás, o Gonçalo está assistindo meu curso desde 1996. A diferença é que ele grava quando no Instagram. Tem áudio? Tem áudio. Áudio dos telespectadores. Vamos por partes, para o serial killer. Ó, quando ela bebe, ela fica mais agressiva, ela falou, né? Mas não é isso não. Veja, uma pessoa que bebe, do jeito que ela está dizendo que a mãe dela bebe, é uma pessoa que está magoada. Está em fuga de um conforto. Quando ela faz alguma coisa, né, para implicar e tal, ela está dizendo assim, alguém pode me ajudar? Que eu estou... Deixa eu falar, né? 2 horas atrás já. Eu estou fodida e quero que alguém me ajude. Aí, como ninguém ajuda, porque todo mundo está puto da vida, ela continua fazendo. Entendo que ela... Bruno, pega aqui depois o celular. Entende que no meio da conversa apareceu um processo de competição. Vocês viram? Minha irmã consegue e eu não consigo. Por que minha irmã consegue e eu não consigo? Mas não é competição. É você entender o que sua irmã faz que você poderia fazer. Acho que eu preciso tratar mais um pouquinho. Exato. O que sua irmã faz e ajuda. Exato. Mas às vezes, o que a irmã faz é simplesmente estar calada e entender ou ir para o quarto chorar. Nem sempre o que a irmã faz é uma coisa boa. Nem sempre o que a irmã faz é uma coisa positiva. Às vezes o que a irmã está fazendo é um negócio que está ferrando a irmã, mas ela está fazendo para a mãe dela ficar bem. Mas ela está ficando ferrada. Mas vamos entender que se a irmã realmente ajuda a mãe, não é um processo de competição, é um processo de colaboração.
O coração é insensível. Aí a pergunta para você entender é a seguinte: o que a minha irmã faz e o que eu posso fazer a mais para, junto com a minha irmã, ajudar a minha mãe? No caso, pode ser dando dela, né? No caso da irmã dela, ela pode estar desenvolvendo tanto um processo de resiliência, que ela consegue conviver com essa mãe sem se machucar, é um processo de submissão, onde ela simplesmente não reage ao assunto, às vezes até no próprio buraco, né? Onde essa mãe se encontra. Exato. Agora veja, diante do que a Ingrid apresentou aqui, você acha que é submissão ou é resiliência? Ela não consegue lutar contra esse movimento. Exatamente. Veja, é muito difícil você lutar contra alguém que tem um vício, porque você acaba ficando refém daquela pessoa, porque o que é que acontece? Lembra da menina que eu falei que em ideação suicida hoje não é que se coloca e tal? Então, o que é que os pais fazem? Os pais colocam ela, tipo, eu te dou a liberdade que você precisa para você não se matar. Mas dentro dessa liberdade que ela tem, ela se mata. Só que ao invés dela se matar de uma vez, ela se mata devagar. Então, nesse processo, com a mãe livre, o que é que acontece? A submissão é para permitir que ela tenha uma fuga, muitas vezes por não saber ajudar, permitir que ela tenha uma fuga, mas que nessa fuga, e ela falando os disparates que ela quer falar, mesmo assim, qual é o ganho positivo das duas? A mãe ainda está dentro de casa. Porque imagina se a mãe de Ingrid pegasse, começasse a beber, pegasse o carro e saísse. Quando elas começassem a discutir. O que é que a irmã faz? A irmã baixa a poeira, baixa a crista para poder deixar a mãe dentro de casa. Entendeu? Só que a Ingrid também faz isso. Só que a Ingrid faz de uma forma diferente. Faz da forma batendo de frente com a mãe. Eu não gosto disso, eu não gosto disso. Entendeu? Então, é aquilo que eu falei. Se dentro das afirmações ela disser, mãe, eu entendo que deve ser muito doloroso o que você está passando. Isso me fere muito. Mas mesmo assim eu te perdoo. Porque deve estar sendo muito, muito, muito difícil. Isso já vai ajudar muito. Né? Mas esse processo de submissão tem um ganho positivo. Qual é o ganho positivo? Deixar a mãe dentro de casa. Pertinho de mim. Pertinho de mim. Deixe minha mãe perto de mim. Porque esse é o momento dela onde ela está segura. A gente tem um caso conhecido nosso, e assim, ele começa a beber, de repente, não mais que de repente, ele cata a chave do carro e ninguém sabe quando ele vai. Então, é melhor. Aí veja, qual o pensamento para o ganho positivo? É melhor que eu compre a bebida e ele beba dentro de casa, do que ele saia feito um maluco para comprar uma bebida e possa bater o carro, capotar. Entende que tem que ter um ganho positivo, né, emocionalmente falando? E é nesse ganho positivo que, por exemplo, a mãe da Ingrid está, a Renata se colocou, a Paula se colocou, e é isso que vocês precisam ir abrindo para vocês enxergarem. Tudo bem? Tem gente com sono. Depois do almoço deve ter comido uma rabada, né? Então, ó, vamos lá. Ó, a Ingrid está falando alguma coisa aqui, depois tu vê aí. Não, depois ela tá falando aqui, acho que ela tá gravando mais. Ó, Com certeza. então, ó, dentro desse processo, vocês vão entender. O que vocês. Aí vê, tem a percepção e tem o fato. O que vocês acham que faltou para vocês na infância? O que faltou? O que vocês acham que foi abundante?
esses dois caminhos aqui levam para um processo que pode ser disfuncional. O que faltou, peraí, só um minuto. O que faltou, você vai buscar quando você tem independência. O que sempre teve, você vai continuar fazendo quando você tiver independência. Eu sempre dou o exemplo desses cantores famosos, né? Que era tudo magrinho, aí quando começa a ganhar dinheiro, começa tudo a ficar gordinho. Por quê? O cara não tinha nada. Vivia onde? Na escassez. Quando ele se torna independente, ele vai para ter tudo que ele quer. Aí depois que ele vê que isso não é uma vida para ele, aí vem o movimento que o Péricles fez, o Ferrugem fez, Simone Simaria, Maraísa, e por aí vai. Mas entende que esses dois processos aí, estou falando de questões de alimentação, mas estou falando também de questões de afeto. Se você tem afeto de menos, você pode ficar com raiva da sua mãe e do seu pai. E você ficando com raiva da sua mãe e do seu pai, o que, é que acontece? Você não se relaciona nem com o feminino, nem com o masculino. Mas, se você tem excesso, isso também prejudica você. Porque você acha que todas as pessoas têm que estar prontas para lhe servir. Faz sentido isso? Eu dei aula para uma aluna que ela disse, mas o meu apelido da infância era carne e queijo. Porque tudo que eu queria, carne e queijo, meu pai me trazia. Por que é que essa criatura vai fazer dieta? Você restringe para uma pessoa que sempre teve tudo, sempre teve abundância. E quando a criança tem em abundância, ela se torna um adulto infantilizado. Eu quero isso, eu quero. Vai bater o pé e acabou. Então, se torna uma pessoa muito ruim de conviver. Porque nada está bom. Você não agrada. Então, veja. Como é que a gente lida com uma pessoa que está aqui, nesse excesso? Nessa abundância que ele teve o tempo inteiro. Na realidade, o que você tem que mostrar para ele, de uma forma educacional, é que essa abundância ela pode continuar. Ela pode continuar com qualidade. Porque não venha me dizer que se você teve tudo que você quis na infância e alguém chega para você e tora você nessa hora, na fase adulta, você vai achar bom. Não vai. Mas você pode dizer para essa pessoa que ela pode continuar tendo abundância com qualidade. Isso em relação a tudo. Como é que a gente faz com uma pessoa que teve a falta? E essa falta ela vai ser de comida, mas ela vai ser também de afeto, porque a comida é um laço de afeto. Então, se ela teve falta de comida, provavelmente ela teve falta de afeto. Essa pessoa aqui pode se tornar o quê? Dependente emocional. Pode se tornar uma pessoa que ela fica o tempo todo girando em cima de uma dependência emocional. Por quê? Porque ela sempre está esperando que alguém dê algo para ela. E aí o dependente emocional ele se junta com quem? O narcisista. Na maioria das vezes. O narcisista é aquele cara que, não, mas olha, eu estou aqui para tudo, viu? Você pode contar comigo, não sei o quê, você estou aqui, olha. Tem aqui vários presentes para você. Exatamente. Só que ele não faz. Por quê? Porque ele só faz aquilo ali para satisfazer o próprio ego. Ele tem uma pessoa dependente emocional para satisfazer o ego dele. Não para ajudar de uma forma genuína. Então, quando a gente fala sobre excesso e falta, não é só de tudo, mas é de tudo, sentimento, tudo mais. Por exemplo, a Paula, ela estava com uma escassez, uma falta de um abraço de pai. Né? Ela estava com uma falta de alguma coisa que ela não tinha há muito tempo. E isso fez com que ela se sentisse mais aliviada. Né? Então, são essas coisas que a gente precisa analisar, não só do ponto de vista do emagrecimento, mas também do ponto de vista de tudo que a gente está falando aqui. Tá? Então, quando a gente fala sobre como os processos mentais eles vão se
vão sendo construídos, né? A gente fala sobre culpa, percepção de culpa, desmerecimento e falta de auto-perdão. Isso aqui é um ciclo matador. Tá? Então, por quê? A pessoa tem uma percepção de culpa. Ah, eu não sou uma boa mãe. Ah, eu queria ser a mãe que minha mãe foi para mim. Aí ela começa a achar que não merece, porque ela está se sentindo culpada. Se ela não merece, o que é que acontece? Se descuida, se torna obeso ou obesa, e aí não se perdoa porque se deixou chegar nesse ponto. E quem não se perdoa se sente mais, e desmerece, e não se perdoa, e se sente mais culpado. Qual é o grande problema aí? Que esse ciclo, ele só termina quando a gente ressignifica o primeiro padrão. Você não precisa ser uma mãe igual sua mãe. Você não precisa ser... Certo o quê? Minutos? Por quê? Trocar. Ah, tá. Você não precisa ser igual o seu pai falando no Instagram. Entendeu? Você não precisa ser igual a sua mãe. Você não precisa buscar a mesma pessoa, ou seja, você não precisa buscar uma pessoa parecida com o seu pai no relacionamento. Quem sabe esse cara não era o amor de sua vida? E você disse assim, não, mas ele não é igual ao meu pai, então é na bunda dele. Então, quando a gente ressignifica isso aqui, principalmente aqui em cima, ó, a gente faz uma catraca girar valendo. Então, o que é que eu quero que vocês façam agora? Uma outra atividade. Vocês vão escrever. Tudo que a gente escreve, a gente tem um processo de armazenamento muito maior. Por quê? Porque a gente visualiza. E o sistema sensorial visual, ele armazena muito mais informação do que para o centro de memória. Tá? Então, quando a gente escreve, a gente acaba aprendendo muito mais. Então, vocês vão escrever aí no caderno de vocês. O que é que vocês sentem culpa por ter feito? Ou por não ter feito? Porque às vezes a gente diz assim, poxa, eu me sinto culpado porque eu devia ter feito aquilo. Né? Eu me sinto culpado porque eu não agi dessa forma. Eu me sinto culpado porque... Enfim. Mas veja, não é uma culpa de fato. Tá? Por exemplo, eu acredito aqui que ninguém gastou o réu primário, né? Ainda não. Ninguém matou ninguém, né? Ninguém tá na turma de Cariani, ninguém tá na droga de ninguém, né? Então veja, se você não tem uma culpa de fato que você vai responder penalmente, civilmente, certo? Que for na vara criminalista, então você tem uma percepção de culpa. Entendeu a diferença? Antes de vocês virem para cá, vocês furaram o pneu de alguém? Não. Ficaram para alguém cair? Não, também não, né? Então pronto. Então vocês não têm culpa de fato. Tá? Sacudiram o pé do ônibus? Não, também não, né? Nos últimos 25 anos não, né? Quando você tem 26, o ano de idade pode ter acontecido. Então, vocês vão colocar o que vocês acham que vocês são culpados. Tá? Acham. 2 minutos, tá? Ô, Bruno, é o tempo que a gente faz a troca aqui? Pronto. Exatamente. 2 minutinhos, tá? Coloquem aí. O que Pode vocês continuar, acham? A gente só vai pausar, Que trocar o vocês celular são e voltar, beleza? Só Eu isso. preciso tirar isso aqui, Bruno? Preciso tirar? Não, pode deixar. Pode deixar. Mas aí, no caso, também. Não, estou dizendo quanto tempo. Quanto tempo? Mais de 2 minutos? Para trocar? Não, a gente vai trocar agora. Ah, tá. TV com
Tem café? Bem. Não. Tá. Tá, né? E esses bem? Acho que irei repetir, eu vou lá, vai ser isso falando de emagrecimento, fisiologia, né? Aí depois vai ter, acho que a turma tá meio perturbada, realmente. Vai ser negócio de paisana, né? Vai ser negócio de comportamento. Pode quem é a culpa? Ela começou a dizer, não, vai, faz a curso de hipnose, faz um curso de PNL, vai. E aí? E aí? Já foi? Peraí, Já vago. escreveu? Fala para mim, Renato. Tá certo, né? É, com certeza. Acho que eu O tô meu bloqueio de pensamento não deu certo. Não, Não quer não. me chamar, não vai me chamar. É porque quando você fala não para mim, a mente não sabe o que é não. Quando diz assim, não vai me chamar, e eu chamo. A pergunta foi uma. É isso. Para quem conhece um pouco mais de teste, sabe que eu sou uma pessoa que cobra demais. Certo? E isso gera culpa em mim com relação a algumas decisões que eu poderia, na minha cabeça, eu poderia ter tomado há um tempo atrás, mas não tomei. Como, por exemplo, iniciar a faculdade. Ou eu já iniciei, já concluí, mas hoje eu não me culpo porque eu poderia ter iniciado antes. Já teve um momento de confusão de sentimento na minha cabeça, que eu cheguei a depositar essa culpa nos pais, por eles não terem me incentivado. Porém, meus pais não têm instrução. Então, era algo que eu mesma deveria ter buscado. Então, isso é uma culpa que eu carrego e que me incomoda. Hoje eu sou formada, trabalho na academia, sou gerente comercial e trabalho como fisioterapeuta, porém, eu acho que essa decisão eu poderia ter tomado há um tempo atrás. Uma outra culpa que eu carrego também é com relação a dar não para o filho. Como eu sou uma filha que, embora meus pais não tenham me dado muita instrução com relação aos estudos, eu sempre fui muito coberta de carinho, amor, proteção. Meus pais são um exemplo de integridade. Se você perguntar sempre instaurado, eu falaria a verdade. Então, eu sempre digo muito sim. Sim com relação a fazer meus gostos, não com gostos materiais. Eu quero sair para tal lugar. Sim. Eu quero sim. Entendeu? Então, hoje, eu sinto uma certa dificuldade de dar não para meu filho e acabo dando sim. Na verdade, era para dar não. Então, às vezes, eu sinto culpa com relação a isso também. Acho que uma ponta fraca que eu tenho que cada dia eu tenho que melhorar mais. Vamos por partes. Veja, quando você diz assim, eu me cobro demais, essa cobrança vem de alguém externo que você internalizou. Então, ou essa cobrança veio dos seus pais, que lhe deram amor, que são íntegros, isso aí é genuíno, ou veio dos seus pais, ou veio de alguém
que você, na sua família, quis se comparar porque você tomava essa determinada pessoa como exemplo. Pode ser uma prima, um filho, uma tia, sempre no feminino, tá? Então, se você se compara com alguém, você se autocobra porque você não está fazendo o que aquela pessoa fez. É a primeira fala. Você falou agora num ponto que me remeteu à infância. Aqui me remeteu muito à infância, né? Que bom. Então, assim, no passado, com relação à família do meu pai, não os meus pais, os avós paternos. Certo. Até hoje, o meu avô faleceu. E eu tenho uma mágoa enorme dele. De quem? Do meu avô paterno. Por quê? Pela minha mãe ser muito humilde, a família do meu pai humilhava muito a minha mãe. Então, isso fez com que eu pegasse um fogo, guardasse muita mágoa com relação a ele, claro. Certo. E sempre havia uma comparação de uma prima minha comigo. Ah, porque fulano de um jeito, Renata de outro jeito, porque a mãe de Renata não sei o quê. Então, assim, meu avô faleceu, até hoje eu tenho mágoa da família de lá. Não consigo me relacionar bem com ele. E assim, se falando de comparação, eu lembrei, sempre havia essa comparação. Essa prima era, para mim, olha, até um simples jogo de Super Nintendo, minha prima queria jogar, quando eu ia, meu avô ia lá e desligava o videogame para não jogar. A minha mãe, quando ia lá, tinha essas impressões, essas coisas, então, assim, é algo que marcou muito a minha infância e que até hoje eu tenho essa mágoa dentro de mim. Não consigo ir na casa da família do meu pai. Meu avô faleceu, não fui eu que. E assim, é algo que me mexe muito comigo. Eu tô vendo. Mas veja, tem algumas coisas aí para a gente ajustar. Primeira coisa, viram que existe uma comparação. Sempre no autocobrança vai existir de comparação. E sempre no autocobrança vai existir o seguinte. Renata, vê só. Por que é que você se cobra tanto? Por quê? Preste atenção. Como a mãe dela foi humilhada, ela quer mostrar para a família paterna que ela é foda. Ou seja, tu tem quantos anos? 35. Tu tem um filho de quantos anos? 13. 13. Começou nova também, né? Aí, isso eu falo brincando, tá? O trabalho começa na hora que a gente tem que começar. Isso é brincadeira, tá? Nova mesmo. Então, veja. Seus 35 anos, ou pelo menos uma grande parte deles, foi você brigando para mostrar para a família do seu pai, do seu avô paterno, que você é melhor que a sua prima. Isso está causando em você, provavelmente, ansiedade, cansaço emocional, que cansa. Você querer ficar mostrando o tempo todo para as pessoas cansa. É um negócio cansativo, doloroso, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje em dia, eu só nem sei da existência da pessoa do lá. Mas não precisa. Você não sabe da existência. Isso é o que me marcou. Então, veja, você não sabe da existência, mas isso ainda existe em você. Viu que é diferente? Você não sabe da existência, mas isso existe em você. Então, o seu exercício para você se livrar disso é, primeira coisa, você não tem que fazer por eles, ou para mostrar para eles. Você tem que fazer o que você quer e do jeito que você acha certo. Veja, o fato da sua mãe ter sido humilhada pela família do seu avô paterno é um fato. Mas isso, de uma certa forma, agora, não condiz com a sua vida. Outra coisa. Quando você coloca na balança o que você tem e o que sua prima tem, provavelmente tem coisas de qualidade que você tem que ela não tem. Você tem que pontuar isso.
E quando você faz isso, você acaba equalizando. Por quê? Porque a família diz que... Como é o nome dela? Sandra. A família diz que Sandra fez, mas Renata não fez. Mas Renata sabe que tem qualidades que Sandra não tem. Isso equaliza. Entende? E quando você equaliza, você não se compara mais. Porque você está no mesmo pé que a gente chama de pé de igualdade. Por quê? Porque tem coisas que você tem que ela não tem, tem coisas que ela tem que você não tem. E ela foi por um caminho e você foi por outro. Então, esse teu excesso de cobrança é, no fundo, dizendo assim, eu não quero mais que ninguém da minha família seja humilhado pela outra família que é do meu avô paterno. Então, eu vou trabalhar duro, eu vou dar tudo para o meu filho, vou trabalhar pesado para poder mostrar para eles que eu sou uma mulher da porra. Só que tudo isso é cansativo. Gera cansaço. Gera muita fadiga. Provavelmente você deve ter pensamento acelerado, não dormir direito. Por quê? Porque você está o tempo todo ali, ó, querendo 24 horas bolar um plano para mostrar para eles que você é uma mulher da porra. E você tem que soltar isso. Tem que se acalmar. Tem que relaxar. Amanhã na hipnose, a gente vai fazer isso com você. Mas o que eu tenho para lhe dizer hoje é o seguinte. Você carrega uma culpa que não é sua, porque não foi culpa sua, o seu avô paterno e da sua mãe. Não é culpa sua de você não conseguir ter defendido sua mãe. Você não tem culpa. Você tem quantos anos? Criança, o que, é que você ia fazer? Jogar um boneco do Teletubbies no teu avô? Não ia fazer nada. Então, é preciso você entender isso. Soltar. A gente precisa entender, e amanhã a Jana vai falar muito mais sobre isso, a questão do apego. A gente é muito apegado. E às vezes a gente é apegado ao problema. Quando a gente se apega ao problema, é isso. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? É tipo assim, acorda, já viram um pique cérebro? Já viram, né? Aí você acorda, faz assim, o que é que eu vou fazer hoje para mostrar para a família do meu avô paterno que eu sou uma mulher adulta? Aí começa, 24 horas daquele pensamento acelerado. Chega na metade do dia, Renato, você está assim, ó. Por quê? Você assim, ó, tá assim, ó. Renata tá assim, ó. Cara, eu não sei porque eu tô cansada desse jeito, não é pelo trabalho. Não é pelo trabalho físico, né? Você, da agência de venda, né? E provavelmente você deve fazer isso muito bem, senão você não estava nascendo pouco. Faz. Tá vendo a confiança dela? Só que a confiança dela foi uma confiança singela, mas a confiança dela não está no ponto de o que é que eu posso fazer para parar de querer mostrar para a família do meu avô paterno que eu sou uma boa mulher. O que é que eu preciso fazer para parar? Você está cansada. Ele está cansado. Chega no final, você está assim, mais um dia que eu não consegui mostrar. Você não precisa. Solta isso. Solta. Se liberta disso. É só fazer o movimento de relaxar. Porque o que veja, não é desacelerar. Porque vai ter um momento que Rafa e Deco vão dizer assim, bora, minha filha, bora ficar trabalhando, bora quieta. Isso é hora de tracionar. Não é? É hora de acelerar, não é? Mas veja, uma coisa é você acelerar uma força motriz de trabalho. Outra coisa é você acelerar o seu pensamento para uma coisa que você não tem culpa. É uma diferença de agilidade e pressa. Exatamente. Vamos lá, porque eu preciso mostrar, está acabando o dia. Eu não fiz nada, eu não mostrei para ninguém. Não. Agilidade é para vender. A pressa está no teu pensamento. Então, se você não podia fazer nada quando você era criança,
quando seu avô humilhava sua mãe, se você não pode fazer nada agora, e se você tem qualidades infinitas, e sua prima tem outras qualidades infinitas, equalizou. Equalizou. E agora está tudo certo. Lembra que eu falei para você sobre a família? É a família que bota um monte de merda na cabeça da gente. Um monte de merda. Tá? Então, se você faz esse movimento, Renato, seu campo energético já muda. Se você faz esse movimento, você já entende que não é Renata que precisa mostrar para alguém. Renata precisa simplesmente fazer o seu trabalho. Segundo ponto, para a gente finalizar com você. Está ficando mais calma? Pronto, tá. Segundo ponto, eu só digo sim para o meu filho. Isso é uma negação para os nãos que você recebeu. Eu não quero fazer com meu filho o que minha mãe fez comigo, o que meu pai fez comigo. Você está negando, dizendo não aos não que você recebeu. Só que, entenda, isso é muito claro para mim, porque eu vivi isso. Você se aproxima do seu filho quando você põe limite. Quando você põe um limite, que você marca o seu território, dizendo, aqui quem manda sou eu, viu? Aqui a parada é comigo. Seu filho faz, é o bichão mesmo. Você falou no início. Ela é o bichão mesmo. Então, é minha mãe, velho. Minha mãe que tá aí. Por quê? Quando você não dá um não aqui, a conta vai ficar pesada para você lá na frente. Porque quando você quiser dizer não para ele, quando ele estiver adolescente, ele vai dar uma banana para você, vai pegar a chave do carro e vai embora. E você vai ficar assim, mas eu não disse para ele ficar em casa? Então, são essas duas coisas. Entenda, sua mãe fez o melhor que pôde, do jeito que ela pôde, do jeito que ela foi ensinada, dizendo sim a você, mas agora você vai fazer o melhor que você pode, dizendo não para o seu filho, na hora que tem que dizer não, para poder pôr limite e ele se aproximar de você. Porque se você não disser não, ele se afasta cada vez mais. Parece uma coisa contraditória, mas é fato. Se diz sim, ele fica muito perto de você e toda vez que acontecer alguma treta, ele vai dizer assim, mas minha mãe vai dizer sim. E quando você diz não, ele se aproxima de forma funcional, com respeito. Entendeu? Faz total O relacionamento amoroso também não funciona porque o filho dela quer emoção muito perto. Exatamente. O que ele está dizendo é o seguinte, relacionamento amoroso também não funciona. Por quê? Porque o teu filho que sempre diz sim, que você sempre diz sim, não vai sair de perto de você. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai achar que... Ele tem quantos anos? 13? 13. Ele vai achar que esse é o namorado, meu filho. Qual homem que vai chegar perto? Não, o pior é que ele tem ciúme do pai mesmo. Como é que, presta atenção. Veja, presta atenção. Teu exercício é, comece a dizer não para o seu filho. No começo, vai para o outro extremo. Quando ele abrir a bolsa, vai dizer não. Você não sabe nem o que é, mas vai ser normal. Depois você vai calibrando, vai ajustando. Começa a dizer não, tua vida vai ficar diferente. Vai ser o não. Entendeu, Renata? Beleza? Obrigada. Então, vamos lá. Veja, a programação era a gente falar ainda de perfis comportamentais. Tá? E a gente vai falar. Só que entendo que o jogo aqui é esse. Tá? O jogo é esse, eu tenho que falar. Na realidade, era durante a mãe que eu estava conversando, que eu queria só primeiro dizer a ela, né? Porque isso tudo que tu falou parecia, mas que tinha participado contigo da vida dela. Porque tudo que tu Rafa não é fofoqueira, não. Viu? Não,
disse assim, na verdade, quando saiu, eu disse, o que foi da minha vida para ele? Porque o que acontece? Sexta-feira não, nós trabalhamos juntos, a nossa rotina, ela é toda, como é que é conectada, né? Põe andar de noite e olhar como for outra vaga. Nós roda em 5 idades. E aí, a semana passada, não, fazem semanas, e a gente está se questionando muito. Nós estamos tão esgotados, e nem é o trabalho que a gente olha e diz assim, a gente entra no Uber para ir embora, já vão ver que a gente vai para conversar. E a gente não se comunica, porque a gente está esgotada. E aí, é engraçado que a gente se questiona essa semana. A gente está desse jeito, dizendo assim, que precisa fazer uma oração, porque está demais. Mas é um cansaço surreal, meu e dela. E tudo que tu está falando aí, ela vai pensar que antes dela ficar, eu conversei com o plano, porque ele faz uma semana, e nós estamos falando. Meu Deus, eu estou conversando assim, simplesmente cansada. E ela é exatamente tudo que você falou. Ela se cobra de um jeito, e até se ela entrar errado, eu me cobro muito no trabalho também. Mas assim, ela é de um jeito que as minhas coisas, ela fica. Eu disse, Renata, errar é não na aula, acontece. E eu disse assim, eu vou me até me defender, né? Porque parece, porque é exatamente desse jeito. Ela fica esgotada. A gente tem que ficar esgotada. No dia desse, eu vou até comentar que a gente faz um tour nas unidades, né? E cada unidade que a gente chega, isso não é ruim, mas tem alguém, né? É impressionante. Que vem contar algum problema para a gente. É sempre Vai para uma unidade, aí alguém chama que você começa a chorar. Aí vai para outra unidade, mesmo que quando a gente chega, parece que está esperando. Que a gente tem uma rotina, se não faz vocês vão gravar, tem esse fica na outra, né? Aí quando a gente chega, estava esperando vocês para conversar com vocês dois. Não é nenhuma e a outra, pelo menos para dar uma aliviada, né? Nas emoções, a gente tem. É as duas. Aí quando termina, Aí veja. a gente está assim. eu estou me sentindo como já. Agindo, né? Veja, a Carol está falando aqui de uma coisa que eu sempre faço nos meus atendimentos, e eu ensinei para eles no modelo que é, quando vocês saírem das unidades, veja, vocês têm excesso de autocobrança, isso gera um desgaste emocional gigante, tá? E vocês precisam soltar isso. E amanhã na hipnose a gente consegue fazer isso. Segundo, vocês, quando as pessoas vêm conversar com vocês, vocês absorvem. Mas por que vocês absorvem? Porque vocês têm, naturalmente, um instinto materno. E a mãe faz isso. Só que quando vocês saírem de cada unidade, vocês têm que fazer um mantra. Agora, quando sair de cada unidade, que entrar no carro, no Uber, eu me desapego, porque isso não é meu. Às vezes chega gente carregado no meu consultório, carregado e dizendo assim, o negócio está pesado. Quando a pessoa sai, eu estou assim, ó, faço, meu amigo, acho que tem uns 50 caboclos com essa pessoa. Né? E aí eu faço, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, porque não é meu. Aí quando eu disse que eu lá na manhãinha, como eu disse, eu não estou aguentando tudo na eleição, agora na manhãinha. Pronto, vá na Mas manhãinha, não não tem problema. Veja, vá na manhãinha, não tem problema. Mas você vai fazer uma oração para a mãe rainha, mas faça isso. Isso não é de você. Isso não é meu. Eu me desconecto. Isso não é meu. Você que é professora, nossa senhora, chega a galera lá para você atender com os 50 encostos. Aí a professora no final do dia está assim, ó. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Isso não é seu, Deise. Cíntia, professora também. Aí depois da aula de natação de Cíntia, tá Cíntia aqui assim, ó. Passou um trator em cima de Cíntia. Cíntia, isso não é seu, é da outra pessoa. Irene também, todo mundo que tem contato com as pessoas. Então, porque isso veste realmente na questão energética. Então, isso não é seu, isso não é seu. Para de se cobrar, solta isso, vocês pedem umas coisas para quem?
desacelera. Porque se você não desacelerar, o que vai acontecer? Vocês vão viver extremamente cansados, porque o cansaço está aqui. O pensamento acelerado, com ansiedade de mostrar alguma coisa para alguém. Tá bom? Então, ó, são 3h49, 4h05 a gente volta. 15 minutos de intervalo, tem um bolinho ali, que foi Vila Nova que fez. Nossa. Tem um bolinho ali, Sou eu. acha, tá? 15 minutinhos e a gente volta. Ingrid, tudo certo aqui? Aí eu fiquei no saldo. Não. Vou mudar agora. Pode falar, não?